Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca aí no coração de cada um. Deus abençoe a todos nessa terça-feira. E eu peço a cada amigo que não é inscrito aqui no canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. E meus amigos, vamos falar aqui do Vasco da Gama. Vamos falar sobre o futebol, essa situação aí da política do Vasco da Gama e sobre esses milhões, novo patrocínio aí no Vasco da Gama. Vou dar minha opinião com relação a tudo isso. Meus amigos, o Vasco da Gama venceu, o Santos ficou uma esperança, uma luz aí no fim do túnel. Ótimo, 3 pontos conquistados. O Vasco com isso agora está com 28 pontos, com uma partida a menos. Lembrando que o Vasco da Gama ainda vai fazer aquele jogo contra o Palmeiras no dia 27 de janeiro. E o nosso próximo adversário será o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, no próximo domingo às 18h30. O Atlético Paranaense está ali com 31 pontos. O Vasco vencendo empata em número de pontos com o Atlético Paranaense. Isso seria muito bom. Acho que uma vitória aí do Vasco afasta aí de uma vez por todas a possibilidade, ou melhor, diminui esse fantasma aí da zona do rebaixamento. O Atlético Paranaense, que não é mais aquele fantasma de outros tempos, faz um campeonato brasileiro aí abaixo do esperado e é vencer. O técnico Ricardo Sapinto vai ter a possibilidade de contar aí com jogadores que estavam suspensos, outros desfalcarão o Vasco, mas o fato dele voltar aí, principalmente com Thales Magno e com Léo Gil, ajuda a equipe aí, principalmente aí no aspecto ofensivo. Perfeito? Lembrando, Ricardo Sapinto vai ter mais uma semana cheia para poder trabalhar. Essa é a terceira semana cheia do Ricardo Sapinto para ele desenvolver um bom futebol. O Ricardo Sapinto que ainda está com muita dificuldade aí para poder escalar a equipe, na hora de fazer substituições e às vezes até demorando bastante. Certo, meus amigos? Muitas pessoas me perguntando com relação à situação das eleições do Vasco da Gama. Alexandre, o Leven vai recorrer, vai ter recurso. O momento agora, meus amigos, é de paciência. A justiça está de recesso, só volta no dia 6. Então, momento de paciência e de aguardar. A mesa diretora do Clube de Regatas Vasco da Gama certamente vai entrar aí com recurso, assim como também alguns sócios que se sentiram lesados aí com essa decisão do judiciário, certo? A gente vai continuar fazendo o nosso papel aqui de questionar o fato do Estatuto do Vasco ter sido amplamente lesado e desrespeitado. Meus amigos, com relação aí a esses milhões entrando no Vasco da Gama, essa arrecadação aí de 83 milhões
que está sendo proposta aí no orçamento do clube, com venda de jogadores, um superávit, gente, na casa de 146 milhões, né? Muitas pessoas falando aí de novo patrocinador, né? É o Vasco agora, mais uma vez, que eles querem passar para o torcedor, igual o Real Madrid, igual o Bayern de Munique. E ninguém se fala aí com relação aos salários, a folha que foi vencida nesta semana. É uma inversão de valor que não dá para entender. Ontem a gente viu o seu Jorge Salgado ontem dando uma entrevista. Na minha humilde opinião, não falou coisa com coisa, certo? Não disse como que vai trazer dinheiro para o Vasco da Gama. E a gente viu lá várias pessoas que trabalharam com Alexandre Campelo. É só ser um pouquinho inteligente, a gente vai ver o Vasco da Gama aí mais 3 anos no rumo certo. É só ser um pouquinho inteligente, um despreparo total, né? E é isso. Mais uma vez essa situação aí de milhões e milhões no Vasco da Gama. É tantos milhões entrando no Vasco da Gama, né? Folha que dizem por aí que vai aumentar, quando o mesmo Salgado disse que vai abaixar. Rapaz, eu acho que o Vasco agora, torço muito, gente, para que eu esteja errado, mas o Vasco agora só em 2023. A perspectiva que a gente vê aí de melhora para o Vasco da Gama diante deste quadro aí que assola o clube não é pessimismo, é ser realista. É muito, muito sombrio. Até gostaria de saber a sua opinião aí sobre tudo isso, certo? Diante de um quadro tão sombrio aí, as pessoas dizendo que milhões, novo patrocínio, a folha vai aumentar, é um conto da carrochinha, né? As conversinhas do Boitatá que soam aí como irresponsabilidade, no momento que o clube aí deve não sei quantos meses de salários atrasados, não paga fornecedor, está prestes aí a sair do ato trabalhista e a gente não vê, gente, evidências de como as coisas vão ser solucionadas, né? Muito me preocupa aí essa situação aí do ato trabalhista, que vai ser penhora atrás de penhora no Vasco da Gama. E eles estão arrumando um jeito aí, a qualquer custo, a qualquer modo, de deixar o Vasco da Gama insolvente. Desculpa, ou a gente vem para cá para a gente poder contar aí sonhos, vender sonhos, ou a gente fala a verdade nua e crua do cenário aí do Vasco da Gama. Torço para que eu esteja muito errado e que esses caras aí, caso seja efetivo que eles fiquem aí no Vasco da Gama, eles possam fazer um bom mandato, né? Mas como muitos têm dito aí, Vasco talvez só a partir de 2023. Tá bom, meus amigos? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Estamos juntos. Valeu!